1 João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 8 agora. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos Teu Espírito ministrando, falando, e traduzindo e semeando em nosso coração, para que haja fruto verdadeiro de arrependimento e salvação em nossa vida. Fruto de amor para a glória do Senhor. Amém. Conversava com o irmão dias atrás, dias passados, e ele me disse assim, que depois que ele se tornou pai, João capítulo 3, versículo 16, ganhou uma amplitude maior. Porque João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que o irmão estava dizendo é, como que Deus pode, ou pôde, nos amar ao ponto de entregar o seu Filho, seu único filho. Porque pai normal ama o filho. Pai normal prefere sofrer no lugar do filho do que ver o filho sofrendo. Pai e mãe normal tem a capacidade, o poder de, se necessário for, entregar sua vida pelo filho. E Deus, em seu amor por nós, entrega o seu Filho, a quem Ele disse uma vez, por ocasião do batismo desse seu Filho Jesus, esse é o meu Filho que me dá prazer, me dá muito prazer, esse meu Filho, ele é a menina dos meus olhos.
Ele é a minha alegria. E na vida a gente tem as tristezas e as alegrias, não é verdade? A gente tem as pessoas que nos aborrecem, que nos entristecem, mas tem as pessoas que nos fazem felizes. Deus também é assim, tem gente que aborrece Deus. Tem gente que entristece Deus. Mas tem gente que alegra o Senhor. E se tem alguém que alegra a Deus Pai, é Deus Filho. Mas o João vai dizer que esse Deus Pai, apesar de todo o amor que teve pelo seu Filho, todo o prazer que encontra em seu Filho, nos amou de uma maneira tal que entregou o seu Filho. E aí fica a pergunta, que amor é esse que tem a capacidade de entregar o seu Filho? E aí o João, nessa carta, vai nos explicar que o amor de Deus, por exemplo, é sem reservas. Que não foi assim, Deus olhou alguma coisa em nós fizemos algo para Deus, nós demonstramos um mínimo de amor para Deus, e aí Deus viu esse mínimo de amor nosso e falou, ok, se vocês me amam pelo menos um pouco, então eu vou entregar o meu Filho a vocês. Não, mas a Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. E que nisto se manifestou o amor dele. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus amou a nós. Então, não foi o caso da gente demonstrar algo, mas Deus, sem ter visto nada, amor. Decidiu amar. E é por isso que o João vai dizer ainda que a gente só ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque se já é difícil amar um Deus que nos ama, seria absolutamente impossível para nós amar um Deus que não nos ama. Só amamos a Deus porque Ele, sem reservas, nos amou. O nosso amor por Deus é consequência do amor de Deus por nós. E o João vai dizer que esse amor de Deus se manifestou no fato dele ter enviado Jesus como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, como sacrifício, o castigo que afasta a ira divina de nós. Isso é propiciação. Para você entender, seria mais ou menos assim. Imagine que tem uma fila para entrar no céu, e vão entrar no céu 1.302.000.000 pessoas. Tem uma fila para entrar no céu, você está na fila, e é avisado assim por um alto-falante, vai entrar até o número 1.302.000.000. Aí você dá uma olhadinha assim, na sua ficha, está 1.303.000. Aí você já começa a sentir as coisas esquentarem. Só que você olha assim para frente, lá o primeirão da fila, está Jesus, primeiro da fila. E aí Jesus está olhando para trás assim, fazendo assim. E você dá uma olhadinha assim, e fala assim, é José, você, vem para cá. Aí você joga o bilhete, sai correndo para frente lá. E diz assim, Jesus, obrigado
obrigado, Jesus, você vai deixar eu entrar na sua frente, Jesus. E aí Jesus vira para você e diz assim, claro que não. Se eu deixar você entrar na minha frente, eu vou cometer uma injustiça com quem está atrás, porque quem entrar não vai entrar mais. Esse negócio de deixar entrar na frente, esse negócio é nosso. Então o que o senhor vai fazer? Eu vou lá para o teu lugar. Você vai ficar aqui no meu lugar, e eu vou lá para o número 1.303.000, que é o seu. E aí você fica lá no lugar de Jesus, primeiro da fila, e Jesus vai lá para o teu lugar. Isso que é propiciação. O castigo que estava reservado para mim, o castigo que estava reservado para você, por causa dos nossos pecados, Jesus assumiu, tomou para si. É por isso que lá em Isaías capítulo 53 vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E que por causa das nossas transgressões ele foi ferido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Então o amor de Deus é sem reservas. O amor de Deus é sacrificial. E o amor de Deus está além da nossa capacidade de amar. Está além. Por isso que um pastor já disse assim: se Deus entregou o seu filho para morrer por mim, nunca mais eu posso ou irei duvidar do seu amor. Não é porque você não se sente amado ou não se sente amada que Deus não te ame. O fato de você não se sentir amado ou amada não significa que Deus não te ame. Toda a Bíblia é clara em afirmar esta verdade. Deus nos ama. Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 2, o próprio Senhor diz assim: eu sempre vos amei. Deus nos ama. Decidiu nos amar de forma gratuita, sem termos feito nada. Aliás, merecíamos castigo por causa das nossas rebeliões, por causa das nossas soberbas, por causa dos nossos pecados. Mas a sua graça transbordou sobre os nossos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tudo que formos fazer para Deus, agora não é para trocar, fazer barganha. É resposta ao amor que primeiro recebemos. É por isso que o João vai chamar os seus irmãos, e aqui podemos também nos colocar como fazendo parte dessa igreja, de amados. Se você for um dia ler as epístolas de João, 1 João, por exemplo, ele vai dividindo a epístola dele com esse vocativo, amados. João sabe que nós, a igreja, nós somos os amados de Deus. Somos aqueles que foram amados. É por isso que ele começa o versículo de número 7 com essa palavra. Capítulo 7 começa com amados.
Agora, interessante é que a segunda palavra que vem depois de João nos chamar de amados é um imperativo. Amemos. Amados, amemos. Você que foi amado de tal forma, ame. Interessante que não é sinta amor, é ame. Porque os amados do Senhor são chamados para amar. Para amar a Deus. E ele vai dizer que a gente ama a Deus não é quando a gente canta, não é quando a gente diz que ama, mas é que quando a gente obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A Bíblia vai dizer que nós devemos amar os que não são de Deus, porque Deus amou o mundo. A Bíblia, especificamente o Senhor Jesus, vai nos dizer que nós devemos amar inclusive aqueles que não nos amam, orar por aqueles que nos amaldiçoam, fazer o bem para aqueles que nos querem fazer o mal, ou seja, amar os nossos inimigos. Mas muito especificamente aqui nessa passagem, João vai nos dizer: amemos os nossos irmãos. Amemos aqueles que junto conosco formam a família, o povo de Deus. Aqueles que dividem conosco a mesma fé em Jesus. Interessante. Porque às vezes é mais fácil você amar alguém que você não vê do que amar alguém que você vê. É mais fácil você amar alguém que está longe do que aquele que divide a cama com você, a casa com você, a sala de escritório com você, a igreja com você. É muito mais fácil amar uma pessoa que não existe, que só existe no mundo das ideias. Sabe quando você casa apaixonado? E você casa amando não a pessoa que realmente existe, mas aquela pessoa que você quer que exista. É mais fácil amar essa pessoa imaginária do que amar de fato essa pessoa que existe. E às vezes é mais fácil amar uma pessoa que você não pode chamar de irmão, porque não divide a mesma fé, mas pelo menos pensa mais parecido com você a respeito de algumas coisas da vida, e por isso você se simpatiza, do que amar um irmão que divide a mesma fé que você, mas pensa diferente de você. Mais difícil. Então a pergunta que eu queria fazer para você hoje é uma só. Você ama os seus irmãos? Porque amar a Deus é bonito. Mas amar uma pessoa perfeita é mais fácil. Você ama a sua igreja? Ama. E as pessoas que a ela compõem?
que nem sempre é fácil. Como é que a gente ama? Eu pensei em pelo menos duas coisas. Primeiro, lembre-se que a questão maior não é a pessoa. A questão maior é Jesus. Porque, como eu já disse várias vezes aqui, quando Pedro foi restaurado por Jesus, Jesus tinha negado, ou melhor, Pedro tinha negado a Jesus. Jesus então se encontra com o Pedro. Interessante que não é o Pedro que vai ao encontro de Jesus, mas é Jesus que vai ao encontro do Pedro. Porque o Pedro talvez nem discípulo mais se entendia por ter negado a Jesus. Mas Jesus vai até o Pedro e pergunta assim para ele: ô Pedro, você me ama? E o Pedro responde: amo, Senhor. Então, pastoreia os meus cordeirinhos. E diz que Jesus pergunta isso 3 vezes para o Pedro: Pedro, tu me amas? E na terceira o Pedro se aborrece. Diz: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E ele diz então: Jesus, cuida dos meus cordeirinhos. Jesus não disse assim para o Pedro: Pedro, você ama os meus cordeiros? Não foi essa a pergunta. Foi: você me ama? Amo. Então, se você me ama, cuida deles. Cuida deles. Então, quando você entende que a base do amor para com qualquer pessoa é o amor primeiro que você tem a Jesus, então Jesus passa a ser a referência para o amor para com a pessoa. E ter Jesus como referência para com o amor para com essa pessoa, talvez signifique pelo menos 2 coisas. Você tratar essa pessoa como se fosse Jesus. Sabia que muda muita coisa quando você faz uma pergunta? Que pergunta? Essa pergunta assim, ó: se essa pessoa aqui fosse Jesus, como eu trataria ela? Se essa pessoa aqui fosse Jesus, eu daria uma carona para ela até o ponto de ônibus ou eu levaria em casa? Se essa pessoa aqui fosse Jesus, eu serviria à mesa pão com manteiga ou pão com salame? Se essa pessoa aqui fosse Jesus, eu passaria assim por ela fingindo que eu não vi? Eu vi. Ou eu pararia? Porque Jesus no último dia vai dizer para muita gente assim: tudo que você fez a um desses pequeninos, a mim o fizeste. E muito que você não fez a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Agora, uma outra coisa é você pensar assim: como Deus me trata? Então, por exemplo, Deus, Ele te ajuda quando você não merece? Ajuda, né? Então não espere o fulano merecer para você ajudar. Jesus, Ele tem paciência com você? Então tenha paciência. Tenha paciência. Jesus, Ele perdoa o seu pecado? Perdoa? Então,
Então perdoe. Então perdoe. Lembra da parábola do credor incompassivo? Diz que tinha um homem que devia 1 milhão de francos para o seu senhor. Aí ele foi preso e o senhor disse: olha, vem daí a mulher dele, vem daí os filhos dele para pagar essa dívida. Aí ele, desesperado, ele cai assim no chão e começa a implorar misericórdia. Tenha paciência comigo que eu tudo pagarei. Aí a Bíblia diz, Jesus que conta essa história, diz que esse senhor se comove com a situação e perdoa. E deixa ele livre. Mas ele vai indo livre e ele encontra com um outro que devia 1.000 francos para ele. Aí ele agarra-se um fulano pelo colarinho e começa a gritar: me paga o que você me deve. E aí o outro começa a dizer: não, eu vou te pagar, tenha paciência comigo. Mas ele não quer saber. E aí ele joga o outro na prisão e diz que ele vai ficar lá até pagar o último centavo. Aí um pessoal fica sabendo e leva a notícia lá para o Senhor vem e fala assim: servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida, você não deveria perdoar a dívida do seu irmão? E aí diz Jesus que o Senhor pega esse credor incompassivo e o joga na prisão. E Jesus termina dizendo assim: assim fará o meu Pai Celestial a vós, se não perdoardes de coração o seu irmão. Forte. E ponto. Agora você vira assim para mim e diz: pastor, eu sei que é isso que eu deveria fazer. Agora, duro para mim é conseguir fazer. Porque existe uma diferença entre saber o que é certo e conseguir fazer o que é certo. Eu sei que eu devo tratar o outro como se fosse Jesus. Eu sei que eu deveria tratar o outro como Jesus me trata. Mas quando o meu sangue ferve, eu esqueço Jesus. Eu esqueço Jesus. Eu só lembro de mim, dos meus direitos, do que é justo, do que tem que ser feito. Esqueço. E é verdade. Porque essas coisas, só quem consegue fazer, sabe quem é? Jesus. Por isso, se você está com dificuldade de amar uma pessoa, principalmente se essa pessoa é uma pessoa a quem você deveria chamar de irmão, de irmã, faça uma oração. Ore assim: Senhor, derrama o amor que o Senhor tem por essa pessoa no meu coração, porque esse amor eu não tenho. Esse amor aí eu não tenho. Seja sincero com Deus. Sem enrolar, Senhor. E o mandamento. Estou aquém do mandamento. Mas preciso viver de acordo com esse mandamento do amor, porque o Senhor me amou. Mas não consigo. Derrama o seu amor no meu coração. Porque eu poderia dizer assim para você: olha, irmão, viva segundo a regra de ouro. O que diz a regra de ouro? A regra de ouro diz assim: aquilo que você não quer que o outro faça contra você, não faça, e aquilo que você quer que o outro faça para você, faça. Aí eu poderia dar um monte de exemplo. Poderia falar assim para você: você gosta de escrever e-mail, message ou WhatsApp, mandar e não receber resposta? Então, você não gosta, então trata de responder. Mas é a preguiça.
Eu podia dizer para você, você gosta que alguém pega alguma coisa sua emprestada e não devolve? Então, devolva o que você pegou emprestado, está lá 1 ano na sua casa, você não devolve. Mas é a coragem. Parece que criou raiz o negócio. Não sai. Está lá. Não vai. Então, irmãos, o negócio é você admitir e pedir essa graça que é o amor de Deus derramado no coração. O maior milagre que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, sabe qual é? Nos dar o amor. Nos ajudar a amar alguém que não merece o nosso amor. Esses dias eu fui visitar uma missionária que a nossa igreja apoia. Eu fiquei vendo lá o trabalho todo que ela faz por aquelas pessoas. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado assim com tanta doação. Tanta doação. Porque não é assim um trabalho que ela começa às 8h30, 5h30 acaba. Não, passa 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Está lá. Fiquei impressionado assim com os sacrifícios. Fiquei impressionado assim com o dar-se, o entregar-se. E aí eu pensei, o que é isso senão o amor de Deus derramado no coração? E aí quando me deram a palavra lá na igreja, eu falei, olha, vocês têm uma irmã que ama vocês. Porque o amor que Deus tem por vocês, Deus derramou no coração dela. Para amar vocês por meio dela. Por isso que a Bíblia diz assim, que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Então faça essa oração. Está difícil amar alguém? Em vez de amor, sente raiva, sente indignação. Então é essa oração. Senhor, derrama do teu amor no meu coração. E Deus vai ouvir essa oração. Porque a Bíblia diz que se pedirmos alguma coisa conforme a vontade do Senhor, Ele nos ouve. E se tem uma coisa que Deus deseja, é que a gente ame. Sabe qual é a maior característica de uma igreja verdadeira? Não é se nela acontecem milagres, ou se a ênfase dela é a doutrina correta. Nossa! Não é se ela é grande, se ela é pequena, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é influente, ou se mal conhecida ela é. A característica maior de uma igreja de Jesus se chama amor. Amor. Porque ele disse assim, nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, como eu vos amei. Ou melhor, se vocês amarem uns aos outros, e novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Que assim seja. Que Deus nos dê essa graça de permanecermos no seu amor. Porque quando permanecemos no amor, permanecemos em Deus, porque Deus é amor. Amém.